Fala galera, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Nessa agora nós vamos dar continuidade na aula sobre água. A aula passada nós falamos sobre água, características, composição dessa molécula tão importante. E hoje nós vamos falar sobre o estado físico da água, sobre as mudanças de estado físico da água e todos os fatores que se relacionam com essa mudança. Beleza? Então vamos lá. Então, antes de nós entendermos sobre os nomes, decorar esses nomes todos, o legal é que nós consigamos entender o que faz a matéria mudar de estado físico. O que faz, nesse caso, a água trocar de estado físico. Para isso, nós vamos começar diferenciando dois conceitos que geralmente só se aprendem lá no ensino médio, tá? Alguns colégios já trabalham com ele no 9º ano, mas a gente já vai começar aqui, aprendendo eles aqui do 6º ano. Conceitos de temperatura e calor. Muita gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Quero que a gente diferencie temperatura de calor. Temperatura. A temperatura ela mede a agitação das moléculas. Nós sabemos, lembra quando você coloca a água lá na panela? A água começa a ferver e aí ela começa a borbulhar. Por quê? As moléculas ali estão extremamente agitadas por conta da alta temperatura. Então, a temperatura, ela mede essa agitação, ok? Rodrigo, e o calor? O calor, ele é a energia que é transferida para a matéria para que ela altere a sua temperatura. E é isso daí que vai acabar fazendo a matéria mudar de estado físico. No caso aí, a água, beleza? A primeira troca de estado físico que a gente vai aprender é a fusão. Agora que você já sabe o que é temperatura e o que é calor, vai ficar mole de vocês aprenderem. Então, olha lá, fusão. Olha para o desenho lá em cima no cantinho direito. Aqui, aqui onde está o mouse. Vocês estão vendo ali o gelo derretendo, tá? Gelo é água no estado sólido, certo? E aqui, ele vai formando essa água aqui em volta, conforme ele vai derretendo. Essa troca do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão, beleza? Então, o que acontece ali na fusão? O corpo está recebendo energia, está recebendo calor, e aí o que vai acontecendo? Ele vai derretendo, derretendo, derretendo. Vale lembrar que isso aí é outro conceito importante pra caramba, para vocês ficarem ligados, hein? É importante a gente entender o seguinte: durante essa troca, enquanto a gente está vendo aqui, o gelo no estado sólido e a água no estado líquido, você vai ver que o gelo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar tudo. Enquanto você estiver vendo o gelo no estado sólido ali, toda a temperatura do sistema, ou seja, toda aquela temperatura lá, tanto do gelo sólido quanto da água que está ali no estado líquido, tá? Ela permanece a mesma, tá? O calor está sendo transferido lá para todo mundo? Tá. Mas ele conseguiu trocar a temperatura daquilo ali naquele momento? Não. Ele só vai conseguir trocar a temperatura depois que acabar o gelo ali, né? Que é a água no estado sólido. Quando acabar a fusão, aí sim a água começa a aumentar a sua temperatura se o calor continuar sendo transferido para ela. Beleza até aí? Então vamos lá. Existe uma temperatura que é a temperatura onde começa a ocorrer a fusão, ou seja, a exata temperatura onde vai ter a fusão é chamado de ponto de fusão. Repete aí comigo, ponto de fusão, beleza? Então, o ponto de fusão é a exata temperatura onde a água vai trocar do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos ver que temperatura é essa, Rodrigo? 0. Quando a gente estiver lá em 0 grau, o que vai acontecer? A água, no caso o gelo, ele vai começar a derreter e logo a fusão começa acontecendo, beleza? Desde que tenha o quê? Calor sendo transferido ali para que isso aconteça. De boa? Tranquilo até aí? Rodrigo, qual é o calor que está sendo transferido quando a gente coloca o gelo no meio ambiente? Peguei o gelo, botei aqui na minha mão. O que vai acontecer? Por que ele derrete? O meio ambiente ele está com a temperatura maior do que o gelo, que está lá a 0 grau, certo? Você, se estiver segurando o gelo, está lá com 37 graus, 36,5, tá? O gelo está a quanto?
zero. Então, o que vai acontecer? Teu corpo e o meio ambiente vão transferir energia lá para o gelo. E o que vai acontecer com o gelo? Ele vai entrar lá na fusão e trocar de estado físico. Beleza? Até aí? Fechou? Rodrigo, é só a água que faz isso? Claro que não. Olha lá o ferro. Olha aqui o exemplo do ferro. O ferro, tem muita gente que acha que o ferro não derrete. Ele derrete sim. Ele entra na fusão sim. Ele vai passar para o estado líquido, só que só quando chegar a 1535 graus. É aí onde ele começa a entrar na fusão. Beleza? Então, vamos para o próximo. Solidificação. Aí é o oposto lá da fusão. Agora, nós estamos pegando a água no estado líquido e formando o gelo. É quando a gente coloca, por exemplo, esse objeto aqui, ó, lá no freezer. Tá tudo líquido e de repente vai começando, vai ficando, endurecendo, pum, ficou pedra de gelo. Ou seja, a água foi para o estado sólido, beleza? E aí agora, olha lá, ó, essa troca do líquido para o sólido, certo? É chamado de solidificação. Ocorre aí, ó, quando tem a diminuição da temperatura, beleza? É o oposto que está acontecendo lá no primeiro exemplo da fusão. Tranquilo? E enquanto está tendo a troca, ou seja, enquanto você continua vendo a água, a temperatura de todo mundo ali é a mesma. No caso, 0 grau. O mesmo ponto de fusão, 0 grau para a água, também é o mesmo ponto da solidificação, também 0 grau. Então, a água ela começa a congelar a 0 grau e ela também começa a derreter a 0 grau. Só vamos saber diferenciar o seguinte, o que determina quando ela congela ou quando ela derrete, ou seja, quando ela entra na fusão ou quando ela entra na solidificação, se o corpo está ou não recebendo o quê? Calor. Tranquilo? De boa? Então, vamos para o próximo. Aqui agora nós temos a vaporização. Na vaporização, nós estamos saindo ali, ó, do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, as moléculas estão cada vez mais distantes. A gente sabe que isso é devido ao aumento da temperatura, ao fornecimento de calor para o aumento de temperatura. Quando chega a um determinado ponto, a temperatura alta, né, a água vai passar para o estado de vapor. E a vaporização se divide em dois processos. Esses dois processos, olha aí, girando para vocês, ó, é a evaporação e a ebulição. Ou seja, o que tem? Qual é a diferença, Rodrigo? Não é a mesma coisa, não? Não. Resulta na mesma coisa, mas explicados de modo diferente, porque acontecem de forma diferente. Então, olha ali o caso da evaporação. A roupa no varal, você coloca ela lá molhada, pingando, certo? Pingando água lá, deixa ela no sol, daqui a pouco o que acontece? Pum, está seca. O que foi isso? O que aconteceu? Para onde essa água foi? Né? Foi o quê? O feitiço, magia negra, que ela desapareceu de lá? É claro que não. O que aconteceu? Ela foi evaporando lentamente, gradualmente. A mesma coisa acontece aqui, ó, nas salinas. Para quem já foi lá para a região dos lagos, já deve ter olhado lá pela estrada e visto esses reservatórios pequenos de água aí. Pequenos, assim que eu falo, é na profundidade, porque o espaço é grande. Eles reservam a água do mar, que é rica em sal, certo? O sal está lá diluído na água, que a gente já viu que a água tem essa propriedade lá, né, de ser um bom solvente. Então, o que vai acontecer? Eles colocam ali a água represada em pequenas profundidades. E aí o sol, à medida que vai transferindo calor para a água, ela vai fazendo o quê? Evaporando, evaporando, evaporando. Agora, ó, olha o pulo do gato. Na evaporação, ela é lenta, ela é gradual. Ela acontece aqui na superfície do líquido, ou seja, é a superfície do líquido que vai, ó, evaporando lá para a atmosfera, beleza? Devagarinho, até acabar e sobrar só o sal. Aí quando sobra só o sal, eles juntam esse sal aqui nos montinhos e colocam lá para a refinaria, para o mercado vender, beleza? Então agora vamos falar aqui, ó, da ebulição. O contrário lá da evaporação, enquanto a evaporação é lenta, a ebulição é rápida. Enquanto a evaporação acontece na superfície do líquido,
a ebulição acontece no líquido todo. É por isso que você está vendo aqui, ó, essas bolhas. Essas bolhas aqui que estão na panela fervendo, elas já são água lá no estado de vapor, que estão aprisionadas ali, ó, e vão subir e vão lá para a atmosfera, tá bom? Só que isso acontece devido a muita agitação molecular, tá? Então tá ali quando tu coloca o fogo lá embaixo, ó, como fonte de calor, ele transfere energia para a água de modo tão rápido, de modo tão eficiente, que a água se agita e toda ela começa a trocar de estado físico ali, ó, ao mesmo tempo, tá bom? Formando o que ali? Formando as bolhas, levando em consideração que, presta bem atenção, muita atenção, isso os pais de vocês fazem sem perceber o conceito físico que está aí por detrás. Mas como assim, Rodrigo? Quer ver? Durante a troca de estado, não importa se é do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, se está tendo troca de estado físico, a temperatura é a mesma. Beleza? A temperatura ali é a mesma. Rodrigo, qual é o ponto de ebulição da água? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Aqui é nível do mar, tá? 100 graus Celsius. E aí, olha lá, ela vai trocar do estado líquido para o estado o quê? Para o estado gasoso. Ela vai lá para o estado de vapor, tá bom? E a temperatura, enquanto ela está trocando, é a mesma. Por que você falou que nossos pais fazem isso em casa sem perceber e tal? Olha só, quando eles colocam arroz, presta atenção, para cozinhar, o arroz coloca água para ferver. Quando a água ferve, geralmente seus pais vão lá e ó, diminuem o fogo, diminuem lá o botãozinho lá do fogão. E aí o fogo fica baixo, a água continua fervendo e o fogo fica baixo. Ué, Rodrigo, será que vai demorar mais para cozinhar? Não, sabe por quê? Durante a troca de estado, ou seja, enquanto a água está lá na ebulição, a temperatura dela não é 100 graus. Então não adianta você colocar lá o fogo altão, porque ela vai continuar a quantos graus? A 100 graus. Seria jogar o que fora? Seria jogar dinheiro fora, porque o gás é caro, e desperdiçar água também, que ela só vai evaporar mais rápido, mas ainda vai evaporar mais rápido, mas vai continuar a 100 graus Celsius. Ou seja, muito provavelmente a água lá do arroz vai secar, né? Secar, vai evaporar toda e ele ainda nem vai estar cozido. Por quê? Porque a temperatura de tudo ali continuou 100 graus. Então é por isso que, malandramente, seus pais vão pegar lá, pum, diminui o fogo, ele vai cozinhar em fogo baixo e a 100 graus Celsius. Se tivesse no fogo alto, continuaria 100 graus Celsius, evaporaria mais rápido e não iria cozinhar o arroz. Beleza? Tá vendo aí? Ó? É bom a gente aprender porque a gente acaba sabendo por que de determinadas condutas. Aqui agora, ó, um conceito também interessantíssimo, que é a influência da pressão na ebulição, na troca de estado físico. Veja bem, o ar faz pressão sobre nossa cabeça? A atmosfera que nós vivemos faz pressão sobre nós? Faz. Como é que é o nome dessa pressão que o ar está fazendo aqui na nossa cabeça sem que a gente até sinta? É chamado de pressão atmosférica. Vamos aprender isso aonde? Vamos aprender isso lá na aula de atmosfera. Agora não, mas é bom a gente saber que a atmosfera exerce lá uma pressão sobre nós. Show de bola? Beleza. Se liga. Para a água evaporar, para ela sair lá do estado gasoso e ir para a atmosfera, tá? Ela precisa conseguir ficar agitada, separada, distancia uma da outra, e aí ela consegue, epa, vou lá para a atmosfera. Bom, presta atenção. Nesse exemplo aqui agora, vamos imaginar que a pressão do ar, tá, estivesse fazendo assim, ó, lá em cima da molécula da água. E aí ela está querendo evaporar e a pressão está empurrando ela para baixo. Ela quer evaporar e a pressão está empurrando ela para baixo. Isso ajuda ela a evaporar ou atrapalha? Claro que atrapalha. Se você quisesse levantar a cabeça enquanto tem alguém te empurrando, atrapalha. Então, olha o que fizeram para a água conseguir ficar numa temperatura maior que 100 graus sem evaporar. Eles criaram a panela de pressão. Né, os estudiosos aí criaram a panela de pressão que está na nossa casa aí, ó. Você vai tampar uma panela de modo que não vaze quase nada, tá bom? Colocar uma válvula para ela não explodir, porque se a válvula der problema a pressão vai ser tão grande que explode lá a panela, e é muito perigoso, por sinal. E aí, ó, começa a ferver a água
com a panela toda fechada. O que vai começar a acontecer? As moléculas vão querer ir para o estado gasoso, só que elas vão bater na tampa da panela e não vão conseguir o quê? Sair. E vai ficar um monte de molécula de água tentando sair. Isso vai fazer o que ali? Aumentar a pressão. E ela não vai conseguir fugir lá da panela até que a pressão dispare a válvula, abra a válvula, né? E aí o vapor começa a sair, beleza? Mas com a pressão incrivelmente mais alta do que a pressão que está aqui fora, do que a pressão atmosférica. E isso faz com que a água só consiga evaporar, tá? Com uma temperatura o quê? Maior. Opa, o que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição, ou seja, maior vai ser o ponto de ebulição. Aqui, ó, com a pressão atmosférica normal, qual é o ponto de ebulição da água? Ela evapora a 100 graus. A molécula consegue vencer a pressão e vupt, ir para a atmosfera. Agora, num sistema de pressão, como a panela de pressão, ela não consegue evaporar a 100 graus. Ela precisa de mais agitação, de mais temperatura para conseguir evaporar. E aí, como a água fica com mais temperatura dentro da panela, como ela consegue superar os 100 graus, ela consegue cozinhar mais rápido os alimentos que estão lá. Show de bola? Beleza? Então vamos para o próximo. Aqui agora nós temos, ó, a condensação. Dá uma olhada no desenho lá em cima. Nós temos uma nuvem. Nuvem nada mais é do que a água no estado gasoso, está lá, ó, estado de vapor, está lá em cima. Tá? Existe uma diferença entre vapor e gás, mas aí a gente vai ver um dia lá no ensino médio. Mas vamos falar aqui, ó, não tem o menor problema eu falar que a água está lá no estado de vapor, no estado gasoso, lá em cima da atmosfera. Tá? E aí você sabe o seguinte, para ela chegar ao estado de vapor, a temperatura aumentou. E aí ela evaporou, foi lá para a atmosfera, formou as nuvens. E aí olha o que vai acontecer. Quando essa nuvem encontra uma condição atmosférica que a temperatura é mais o quê? Mais baixa, a temperatura do sistema lá diminui. E aí o que acontece com aquele vapor? Ele retorna para o estado líquido. E acontece o que a gente conhece como chuva. Beleza? Então, o nome desse processo é condensação, que ela sai do estado gasoso e passa para o estado quê? Líquido. Beleza? Olha outro exemplo disso aí, ó. Todo mundo já viu. Uma garrafa, o pessoal fala assim, a garrafa tá suada, Rodrigo. Não, tá nada suada. Garrafa não é gente é que sua, transpira. A garrafa não fez isso não. O problema é que a garrafa está bem gelada, tá? Com a temperatura onde? Lá embaixo, bem fria, que ela acabou de sair da geladeira. E aí, ó, o vapor de água que está aqui na atmosfera, quando encosta lá nela, passa imediatamente para o estado líquido e escorre lá pela garrafa. Isso não é a água de dentro da garrafa, a garrafa não está furada, tampouco está transpirando porque ela está cansada. A garrafa não cansa, beleza? Então, olha lá o que acontece. Ó, isso também é um exemplo de quê? De condensação, beleza? O ponto exato que isso acontece é chamado de ponto de liquefação, tá bom? Então, ó, show de bola. Vamos partir para o próximo. Esse é maneiro. Esse não acontece, eu não vou citar o exemplo de água, a gente vai falar de duas outras coisas. Uma que é o gelo seco. Todo mundo sabe que o gelo seco não é água, o gelo seco é gás carbônico, sabia? O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido, tá? E aí, ó, quando você coloca aquela pedra lá de gelo seco no meio ambiente, o que ele faz? Ele imediatamente vai para o estado gasoso, ou seja, ele troca do sólido para o gasoso, mediante o aumento de temperatura do ambiente aí, tá? Ele troca do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Opa, essa troca então que vai do sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido é chamado de sublimação. Outro exemplo é essa pedrinha que fica lá no banheiro dos homens principalmente, lá onde o pessoal faz xixi, que deixa o banheiro mais cheiroso, aliás, menos fedorento, né? Mas tá lá. O que acontece? Ela vai sumindo. Por quê? Porque ela vai passando para o estado gasoso sem antes passar pelo estado líquido. Agora, a cristalização. Vocês já devem ter visto a geada, né? Que é quando aquele capim tá ali, ó, fica branquinho de gelo. O que aconteceu ali? A água que estava na atmosfera, no estado lá de vapor, passou direto para o sólido, é o oposto lá da sublimação, tá? Quando isso acontece, o que está acontecendo ali, ó? É o exemplo das geadas, né? Beleza? O nome desse processo, cristalização. De boa? Então agora, ó,
Visão geral. Tá aqui, ó, mole para a gente entender todos os processos que falamos. Ó. Fusão do sólido para o líquido. Vaporização do líquido para o gasoso. Sabendo que ela acontece de duas maneiras. A evaporação, quando é lenta e acontece na superfície, beleza? E a ebulição, quando acontece rápido, agitada pra caramba, beleza? A condensação ou liquefação, tá? Que dá no mesmo nome. A condensação, que é do gasoso para o líquido. A solidificação, que é do líquido para o sólido, tá? A sublimação, que é do sólido direto para onde? Para o gasoso. E a cristalização, que é direto do gasoso para o sólido. Beleza até aí? Então, todas as trocas possíveis a gente falou. Beleza? Então, vamos para a última aqui, ó. Isso é uma característica da água, muito importante, tá? E muito curiosa também. Lembra que nós falamos que a água era formada pela interação química lá dos hidrogênios com o oxigênio? Lembra? Dois hidrogênios ligados ao oxigênio e eles vão se ligando para formar a água lá em quantidade, beleza? A gente falou que existe uma ligação química, depois a gente vai ver qual é essa ligação, formando lá a molécula de água, formando a água no geral. Essa ligação química, ela é forte o suficiente para formar uma tensão, para formar uma resistência na superfície do líquido. A gente chama essa resistência de tensão superficial da água. É uma propriedade importante para caramba. Olha aqui, por exemplo, um mosquito, tá? Os insetos, o mosquito principalmente, consegue pousar na superfície da água sem afundar. Por quê? Porque ele está apoiado nessa tensão, nessas interações químicas que a água faz. Muito legal, né? O mosquito consegue pousar lá, ó, a água deforma e ele não afunda. E, Rodrigo, vou botar uma vaca lá. Vai afundar a vaca com tudo, óbvio, porque a tensão tem uma determinada resistência, né? O mosquito consegue, um elefante não consegue, óbvio, beleza? Essa mesma tensão permite a formação dessas gotinhas, tá vendo aqui, ó? Nesse formato, se você balançasse aquela folha, você ia perceber que as gotinhas vão ficar tremendo, porque elas estão meio que presas na tensão do líquido, beleza? Até aí, então, ó, tensão superficial da água, uma característica ou uma propriedade extremamente importante, beleza? Espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar aí, ó, próxima aula.